E aí, me conta aí as tarefas, como que foi? Conseguiram fazer? Foi difícil? Ah, eu já contei lá no grupo, né? Que Mas eu você não contou fiz. tudo. Não, mas foi bem legal fazer essa semana, porque foi um bom progresso, assim, de ver Aham. algumas coisas se encaixando, assim, e como realmente ali estudar cada sentimento ali fez. Se eu só tivesse lido, se eu tivesse passado ali o significado de cada um, talvez não teria me tocado assim. É, e quando de chegar assim, ver, meu, é isso aqui, daí eu fui, entrei lá numa página da internet lá que falava sobre, daí eu li tudo aquilo lá, meu pai, é isso, gente. Aí Uhum. foi bem legal, assim, aí agora, beleza, cheguei lá, agora tem que saber como é que Aham. a gente faz daqui pra frente com tudo isso, né? Você conseguiu, então, identificar a sua crença raiz lá. É, Qual é? Pode contar, não? posso. O primeiro sentimento que eu me deparei, assim, né, foi a vergonha. Aí eu vi que realmente, de fato, assim, em quase tudo, assim, que eu me lembro, que faço, tipo assim, tem esse negócio da vergonha muito forte, assim. E daí, tipo assim, até anotei ali a crença, assim, deixa eu ver se eu me lembro exatamente como é que eu anotei, mas que é, tipo assim, que eu me acho, às vezes, diferente das outras pessoas e que as outras pessoas não gostam de mim, que eu não me Uhum. adequo, assim, entendeu? E Uhum. daí várias coisas que depois aconteceram que agravaram isso, que, tipo assim, que parece que reforçava que eu não era capaz de fazer as coisas que, tipo assim, que as pessoas não gostavam de mim, e tudo isso meio que convergia todas as coisas, assim, que me incomodaram, assim, né? Então, e eu vejo que até hoje as coisas, os problemas, assim, que eu tenho, assim, com algumas situações e tal, tem a ver com isso. Tem a ver com eu me achar, tipo, diferente de todo mundo, tipo, as pessoas são de um jeito e eu sou de outro, e as pessoas não gostam do meu jeito, as pessoas não gostam de mim. Tá, Então, mas é assim, ó, o que que te leva, o que que lá na sua raiz, lá na tua base, seu pai e sua mãe fizeram para que você tivesse esse sentimento? Consegue identificar? na verdade, lembra que eu falei na semana passada que eu não conseguia me lembrar das coisas? Uhum. E daí, sim, tem várias coisas que eu me lembro da minha infância e tal, assim, mas eu não conseguia lembrar nada exatamente relacionado à minha mãe nisso, assim, muito fundo nisso. E daí eu acho que o início disso não foi com uma. Não que, tipo, a minha mãe, né, não tenha todo o background atrás de uma coisa assim, mas eu acho que foi com uma professora. Hum. O primeiro, tipo, que começou aquilo ali, sabe? E daí Uhum. depois algumas coisas foram se juntando a isso, e que daí, tipo assim, de parte da minha mãe, daí, tipo assim, a minha mãe, ela tinha sempre uma preferência pela minha irmã, pelo menos na minha visão, era essa, né? Sim. E, e daí ela fazia muita coisa com a minha irmã, e fazia coisas com ela, se divertia com ela, tinha amizade junto com ela, coisa, e eu ficava de lado nisso, e eu acho que isso daí foi um agravante disso. Muito. É, Exatamente. mas, Vai te gerar exatamente isso que você falou ali. é, mas eu acho que a primeira. Porque assim, ó, de tudo assim que eu lembro, que, tipo assim, dói lembrar, assim, foi a história dessa com a professora. Eu acho até que eu já te contei essa história antes. Porque, tipo assim, quando eu tava lá, tipo, lá no pré-jardim, sei lá o que eu tava. Foi a minha primeira professora, na verdade, eu acho que era jardim, uma coisa assim. Que, tipo, todas as crianças estavam fazendo desenho da professora e ela pendurava todos os desenhos dos alunos na parede. E daí eu fui lá fazer meu desenho, entreguei pra professora e depois eu vi o meu desenho jogado no lixo. Tipo, de todo mundo lá pendurado na parede, o meu tava jogado no lixo. Aí aquilo ali meio que pra mim foi assim tipo assim, todo mundo é bom menos eu, Uhum. entende? Eu acho que foi naquilo ali que meio que começou esse negócio
da vergonha, assim, sabe? Mas vou te falar uma coisa. Sua irmã é mais nova, né? Sim, Provavelmente, é muito provável que começou quando sua irmã nasceu, pode ser também. entendeu? Só que aí, Uhum, quando essa professora fez isso, só ativou de uma forma mais forte um sentimento que você já tinha. uhum. E na verdade, não, o que aconteceu naquela época ali não foi só esse episódio com a professora, né? Uhum, É, naquela época que eu fui pela primeira vez para a escola, a gente estava morando em Belo Horizonte. E daí, tipo assim, eu era uma criança ali diferente, que falava um sotaque diferente, tudo diferente assim dos uhum, outros. E daí, tipo assim, eu lembro, tipo assim, de eu indo em algum brinquedo para brincar com as outras crianças e elas assim, e ela chegou e saiu todo mundo assim, me deixando lá sozinha, porque ninguém queria ficar comigo, entendeu? E foi tudo uhum. na mesma época que aconteceu isso daí, e daí parece que tudo isso aí se encaixa, todo o resto se encaixa nisso, assim, sabe? Sim, sim. Porque daí nunca mais consegui fazer amizade nem na escola, essas coisas assim, sabe? Porque daí eu sempre Uhum, achava que os outros estavam rindo de mim, que os outros não tipo, pensavam mal de mim, essas coisas assim, sabe? uhum. Muito bom, Mili. Isso faz bastante sentido. Muito bom, isso mesmo. Você vê como o mesmo sentimento. Peraí, deixa eu ver que tem alguém com áudio aberto. Resolvido. O mesmo sentimento. Você vê que ele foi puxando, 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 e fazendo com que a sua crença. Ai, meu Deus. Já te veio mudo. Resolvido. Foi fazendo a sua crença raiz, né? Ela É. começou lá, então, muito provável que no nascimento da tua irmã, e aí ela foi só se confirmando. Foi só se confirmando, entendeu? E se agravando cada vez mais. Você tá vendo como não precisou ter, tipo assim, que a gente acha que o agravante precisa ser um abuso, alguma coisa assim, entendeu? É. Ele foi só por repetição, ele foi confirmando dentro de você essa mesma crença, que ela norteia a tua vida hoje. E hoje você tem a oportunidade de mudar isso. O bom agora é saber como que muda, Aham. A gente vai ver que um é o pouco sobre isso importante, né? hoje. É, muito legal. Parabéns, viu, por ter se empenhado na tarefa. Quando a gente se empenha e tem vezes que a gente não vai, mas é para dar certo quando a gente se empenha, né? Alguém mais conseguiu fazer e chegar à conclusão? Dora, Oi, Amanda? eu não consegui chegar à conclusão. Estudei os sentimentos ali um pouco mais sobre os sentimentos, emoções, né, as Uhum. definições, mas ainda está bem confuso assim dentro de mim, sabe? Ainda não consegui identificar, não. Uhum. Tá. Mas você conseguiu, assim, ver sentimentos que se repetiram? Por exemplo, da Milly ali, é um exemplo legal. Ela conseguiu ir em busca dos sentimentos que o mesmo, ela viu que a vergonha era o que mais pegava. Então, ela viu os sentimentos que se repetiram durante a infância dela, entendeu? Você conseguiu achar um sentimento? Me veio mais a raiva, sabe? Mas agora, a Uhum, Mili falando da vergonha, eu comecei a pensar um pouco sobre isso também, sabe? Preciso ir mais a fundo aqui. uhum, Porque eu sinto um pouco disso que ela falou também, sabe? Eu sempre me senti diferente da grande maioria das pessoas. entendi. E isso me incomodava bastante e isso muitas vezes me bloqueava, assim, me deixava envergonhada. Eu tinha medo de falar, medo de me expor, medo de dizer o que eu sentia, sabe? Com vergonha, muitas vezes tinha vergonha, né? Não é nem medo, vergonha de, sabe?
Mas você consegue identificar por que que você se sentia diferente? Eu sempre fui mais quieta, era sempre mais tímida, sabe? Mais na minha, Você tinha nesse voz em sentido, assim. casa? Não. Porque assim, ó, às vezes, por exemplo, no caso da Milly, a mãe mostrou, não é culpa dela, entendeu? Mas é a forma com que ela encontrou de viver também. A mãe mostrou com todas as forças para ela que a irmã era mais importante que ela. Apesar da mãe cuidar dela, tudo, entendeu? Mas foi a forma com que ela que acabou prejudicando a Milly. Então você tem que pensar assim, o que que a tua mãe fazia que acabava te deixando com esse sentimento de ser diferente, de ser menor. Eu acho que é o papel, aquele papel que ela se colocava, né, de heroína, de dar conta de tudo, né, Uhum. de ser a responsável pela casa. Eu acho que isso, assim, sabe, Mostrou para eu fui você. me Pode falar. encolhendo e, né, Uhum. que me traz aí esse sentimento. E um sentimento que tem, às vezes, muito forte dentro de mim é da solidão, assim, sabe? Uhum. De me sentir muito, assim, sozinha, assim, pega muito forte também, sabe? Uhum. Então, Quando eu, e, quando eu puxo lá pela infância, né? e esse sentimento, Lembrar, ele se repetiu na sua história? sim, Você consegue lembrar dos episódios? as discussões dos Hum. meus pais, a Hã? discussão, né? As discussões dos meus pais, a questão do alcoolismo do meu pai também, né? Uhum. Então quer dizer que seus pais mostraram para você com todas as forças deles que você, se meu pai e minha mãe, que eram para ser os meus, para me mostrar quem eu sou, eles não te mostraram, eles mostraram para você que você não era um nada ali, entendeu? Eles ficavam é que eu sei um pouco da tua história, né? Mas eles ficavam ali nessa Sim. disputa de poder, de sua mãe no papel de poder, né? Uhum. E seu pai nesse outro papel, e ele se escondia na bebida, Sim. né? E você, onde que ficava nessa história toda? Sozinha, entendeu? E aí, Bem isso. o que que acontece com você quando você vai para a vida? Qual é a sua crença? Pega. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, entendeu? Aí você vai ter duas posturas. Você vai ter uma postura da heroína, em que você não quer mais ser tocada, não quer mais que ninguém te toque, então você vai, através de ser a Mulher Maravilha, de fazer tudo, entendeu? Ninguém me toca. E no outro da donzela, de que eu deixo as pessoas passarem por cima de mim, porque se meu pai e minha mãe que eram para me proteger passaram por cima de mim, então eu deixo as pessoas fazerem o que elas quiserem comigo. Faz sentido? Faz sentido. Então, qual é a sua crença raiz? Não lembro ali, assim. Eu,
É tipo assim, eu não deveria nem ter nascido. É mais ou menos isso, né? Aí vai pegar muito no seu valor, entendeu? No teu valor, na Mas tua aí é o quê? vontade. Pode falar. É a culpa, Dora, ou não? Hã? A culpa, não? A culpa nós vamos ver hoje, porque apesar por causa na questão da simbiose que a gente tem com a mãe ela acaba deixando a gente responsável para poder suprir o amor que ela não teve, entendeu? E aí vem a culpa, porque daí você não dá conta nem de existir, quanto mais de fazer a tua mãe dar amor para ela. Entende? Uhum. Mas eu vou explicar melhor na aula. Mas você conseguiu entender a questão da tua crença? Mas qual, tu acha que é a culpa? Qual que seria? Não, ainda não consegui identificar a palavra aqui. Ó, por exemplo, da Pamela. É, eu não deveria nem ter, eu não deveria existir. Existir. Eu, a sua eu vejo mais assim, eu não sou ninguém. Porque no meio de tudo aquilo lá que você passou, você ficou sem existir também, assim, você não pôde ser alguém ali. Você não pôde ser criança, você não pôde, entendeu? Você não teve voz, entende? Uhum. E aí, quando chega para você existir, você vai existir de duas formas, uma se defendendo e a outra se calando. Que a gente já viu que você se identifica tanto com a heroína quanto com a donzela. Sim. Entendeu? Vai ter momentos. E você pode perceber que os momentos de mais defesa sua é quando existe um homem na parada. Que foi o exemplo que você teve da tua mãe. Uhum. Tá vendo como a mãe, como o feminino, ele define as relações? E aí você não é parecida pra caramba com a tua mãe, em alguns aspectos? Bem, Consegue as identificar, Miri, coisas você é bem parecida com que a eu tua mãe, abomino nela que eu faço. entendeu? Porque a mãe ela é muito responsável pelos relacionamentos. Quem mais conseguiu fazer? Certo? Tá. Conseguiu Eu achar a entender? palavra certa, sim, mais ou menos, mas é a palavra que define exatamente isso. Então você pode ir em busca dessa palavra, mas o que a sua raiz é essa, entendeu? É a que tá. Sou ninguém. Uhum. Eu não sou ninguém. E aí você deixa as pessoas passarem por cima de você. Alguém mais conseguiu? Quer falar? Ed, Rê, Kátia. Eu, Fala, Ed. ah, eu acho que o meu agravante foi a separação dos meus pais, Uhum. que daí acabou que a minha mãe meio que me abandonou também, sabe? Eu fiquei com ela, mas eu fui abandonada por ela também. Então acho Uhum. que isso foi o que no caso foi o agravante. Entendi. E a sua crença, você conseguiu achar? É, eu acredito que eu não tenho valor. Por quê? Qual é o sentimento que se repete?
não consegui definir bem isso, Dora, assim, mas assim, o sentimento que se repete sempre é medo de ficar sozinha, sabe? Medo de ser abandonada de novo. E tem um sentimento que se repete com você, que é essa questão do valor, né? Você sempre se sente inferior aos outros, não é? Sim. Sempre. Isso é muito forte em você. É, eu sei. Mas esse agravante, esse aí é muito forte, né? Porque É, apesar de ter ficado com ela não só ficou, né? De corpo presente ali, mas ela não te cuidou, né? não, Ela foi, mostrou para você que você não tinha importância. é. E hoje Enquanto eu busco sempre a aprovação das outras pessoas, na realidade, né? Uhum, exatamente. Então, eu acho que a sua crença é tipo assim, eu não tenho importância. Que aí vai entrar, eu não tenho valor, entendeu? Sim. Uhum. Eu não sou importante, eu não sou capaz, essas coisas todas, né? Uhum. Uhum. É isso. Vocês conseguem ver que tudo tá linkado com a identidade, né? Aham. Que aí quando a sua criança vivencia tudo isso e ela sente isso com tanta força, ela perde a identidade dela, não é? E aí a gente acaba vivendo com a identidade de quem? Da mãe. Porque a mãe também tem uma crença base, né? Que vem passando. Rê conseguiu fazer, Kátia conseguiu fazer. Então, eu escrevi lá no chat. Ah, escreveu? Peraí, eu vou ver aqui. Ah, tá. Você acha que isso é mais forte para você? Não posso incomodar. Assim, eu mesma que desenvolvi isso vendo a convivência. Uhum, Então, para não incomodar e tentar levar a família da melhor maneira possível, né? Eu sempre fazendo tudo para essa família continuar unida, essa família ter coisas boas, ter algumas. Assim, virei a líder da família. E uhum, aí, para que isso acontecesse, eu não pude incomodar, não pude ser um pouco criança. Eu acho que foi isso. Eu acho que é essa crença aí que também vem interferindo em outros aspectos da minha vida agora adulta. uhum. Pode ser sim. Você não teve, você não teve espaço e você não teve voz, né? Assim, como pessoa, né? Você teve que viver a vida dos outros, né? Isso, eu achava assim, que se eu não cuidasse o tempo todo, aquilo ali não ia acabar. E eu morria de medo da minha família acabar, do meu pai ir embora, Uhum, dos meus pais se separarem, né? A minha uhum, irmã teve problema, com o noivo dela, eu acabei tomando a frente disso aí. Então, assim, foi várias situações que aconteceu comigo que hoje eu vejo que se eu tivesse essa noção do que a gente está conversando agora, esclarecendo, eu não teria metade dos problemas que eu tenho. uhum. Sim, é verdade. É isso mesmo. Então, assim, você vê que todas as crenças de vocês todas estão no valor, na questão do valor que vocês têm.
na sua identidade. E aí, por exemplo, no caso da Rê, ela acabou assumindo a vida de um monte de gente. E não conseguiu viver a própria vida, né? E tem que cuidar para hoje não acontecer isso de novo, né? Não continuar essa história. E Kátia conseguiu, não? Ela falou que não. Não? Tá, depois eu vou ajudar, a gente vai fazer isso juntas. Então, gente, foi muito legal vocês conseguirem identificar. Vocês gostaram de identificar isso, de ver essa realidade? Foi importante? Então, assim, o que eu quero mostrar para vocês aí? Que a questão da identidade a identidade de vocês ficou totalmente abalada. E até agora, vocês vêm guiando e regendo a vida de vocês por isso ali que aconteceu. Igual o Rê falou. Se soubesse disso antes, muita coisa não teria acontecido. Muita coisa vocês poderiam ter evitado. Mas não importa o que passou, importa daqui para frente. O que vocês vão fazer com tudo isso, né? Então, uma das coisas que precisa acontecer é esse resgate da identidade. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre algo que acontece, que é a simbiose. Vocês sabem o que é simbiose? Deixa eu ler aqui para vocês o... Já ouviram falar sobre isso? Não? Não. Dora, enquanto eu li ali sobre sentimentos e emoções, eu passei o olho por cima dessa palavra, se eu não me engano, mas não fui mais a fundo, não. Uhum. Então, a simbiose, olha só, vou ler aqui para vocês, tá? É a união de um eu individual com outro, onde ambos perdem a integridade com o próprio eu. Eles se fundem, entendeu? Um eu se funde com outro eu. São duas pessoas que se tornam uma pessoa. E um fica dependendo do outro, entendeu? Eles se fundem e um fica dependendo do outro. Um eu individual com o outro, onde ambos perdem a integridade com o próprio eu. E um fica dependente do outro. Onde que acontece isso? Lá no início, na sua relação mãe e bebê, não é? Onde existe o bebê e existe a mãe. E aí os dois se fundem, né? Os dois se tornam um só nessa relação. E aí quando o bebê vai crescendo, ele precisa ter o quê? Ele precisa começar a ganhar autonomia, não é? E aí ele começa a dar os primeiros passos, se alimentar sozinho e tudo mais. Só que o que acontece o que acontece quando a mãe ela precisa desse bebê para ela sentir amor, para ela se sentir alguém? Ela não vai dar autonomia, não é? Quando a criança começa ali com 3 anos, ela começa a querer ter mais autonomia. E aí, tem algumas mães, elas não deixam essa criança ter a autonomia que ela precisava. A criança vai se alimentar sozinha, vai fazer várias coisas sozinha, só que a mãe está sempre colocando para ela um empecilho, está colocando medo, tá? Mãe ou quem te cuidou, tá? Só que assim, a simbiose, ela se dá com a mãe. Às vezes a mãe já morreu, a mãe morreu, e a criança continua com esse vínculo muito forte com a mãe. E aí, com o passar do tempo, essa criança ela precisa de autonomia, e a mãe não dá.
Por quê? Porque ela precisa desse filho, dessa criança, para ela poder se sentir alguém e se sentir amada. Entende? Então, o que que acontece? Quando a mãe não tem esse vínculo de amor, que é lembra que eu falei para vocês da individuação, em que a sua mãe, ela teve essa individuação da mãe dela. Quando isso não existiu, que na maioria dos casos não existe, esse vínculo continua ali. E aí, quando ela sai para ela ter um outro filho, quando ela sai ela não saiu do vínculo com a mãe e ela foi ter um filho. Ela continua com esse vínculo com a mãe e agora com esse filho. E ela vai transferir aquilo que ela precisava com a mãe, que ela não teve, ela vai querer que o filho supra essas necessidades. Estão conseguindo acompanhar? E aí lembra que nós falamos na aula passada que tem mãe que ela não consegue ir para o maternar, que ela não consegue ter esse vínculo materno com o filho, ela exige do filho amor, ela exige do filho esse vínculo, mas ela não consegue se liberar para ser mãe dessa criança. Por quê? Porque o feminino dela já veio ferido de lá. Então, como é que ela vai dar para esse filho esse sentir? Mas, ao mesmo tempo, ela exige dele que ela nem... na verdade, essa mãe não sabe nem bem o que ela quer. Ela quer ser amada, mas ela não sabe pedir. Então, ela vai exigir desse filho de uma forma muito doentia que ele dê para essa mãe aquilo que ela precisa. Aí, quando a gente é criança, por exemplo, tem mães que elas vão ser muito bravas, muito exigentes, às vezes ela não vai ser brava, mas ela vai ser exigente demais com o filho, ela está sempre querendo mais do filho. Essa exigência, esse contato que ela tem com o filho, para ela é forma de amor. Foi isso que ela aprendeu e isso que ela tá pegando e exigindo do filho. Então, dessa forma, ela se sente amada. Depois que o filho vai para a fase adulta, tem outras formas, né? Tem mães que são super protetoras, tem mães que são raivosas, são briguentas. Tem vários tipos de mãe, daí você pode encaixar a sua mãe aí. A mãe super protetora. Então, aí, o que acontece? Depois o filho vai ficando de uma forma com que ele precisa cuidar dessa mãe e ele se sente responsável por essa mãe. Aí vem a culpa, que a Amanda falou. A gente se sente muito culpada por tudo que a gente faz. Por quê? Porque a gente entende de forma inconsciente de que a gente não consegue dar para essa mãe aquilo que ela precisa. Se nós não recebemos, como é que a gente vai dar? Só que, de certa forma, por tudo que vem acontecendo, a mãe acaba colocando em nós essa responsabilidade. E a gente se sente responsável por dar esse amor que essa mãe tanto precisa. Né? Então, uma mãe que tem um buraco sem fundo, porque a gente não consegue dar, a gente precisa de amor, a gente não consegue receber e a gente não consegue dar. Mas só que essa responsabilidade vem tão grande na nossa mente que a gente se sente extremamente culpado. E aí tudo a gente se sente culpado. Então a gente vai acabar fazendo coisas que a gente não queria para poder uma forma de estar sempre alimentando os outros. E aí isso vai acontecer em relação à mãe, mas quando a gente fica adulto, a gente vai acabar em relação às outras pessoas. Em relação ao filho, tudo a gente se sente culpado. Em relação ao próprio marido, que a gente acaba se sentindo culpado de não conseguir dar para ele tudo aquilo que ele precisa. Com as outras pessoas, a gente vai acabar deixando as pessoas fazerem algumas coisas com a gente que não deveria, porque para a gente não se sentir culpado, porque a gente se sente responsável pelas outras pessoas, entende?
E aí a mãe, na fase adulta, o que ela vai falar? Enquanto criança, eu quero só a relação com o homem. Geralmente ela vai falar mal do pai. Aconteceu isso com vocês? Ah, porque seu pai é tal coisa. Porque seu pai, entendeu? Você acaba se sentindo culpada da sua mãe não ter uma boa relação com seu pai. Porque a simbiose é esse primeiro contato, é essa questão com a mãe. Entendeu? Você pode ter simbiose com o pai? Pode, mas só que a simbiose maior é com a mãe, que é essa questão de você se tornar um com a sua mãe. Até fiz um desenho aqui para vocês poderem entender, ó. Ó, consegue ver? Tem 2 círculos, consegue? Um dentro do outro. A simbiose é isso aqui, ó. Quando você está dentro do círculo emocional da sua mãe. E aqui tem o cordão umbilical, ó. Que ele está preso aqui entre vocês duas. Em que você faz parte desse mundo emocional da sua mãe. E aí você acaba se sentindo responsável por suprir as necessidades emocionais da sua mãe. O que precisa acontecer? Cortar esse vínculo emocional, entendeu? Sua alma, que é os seus sentimentos, as suas emoções, ela está dentro da alma da tua mãe. Você entendeu que essa ligação entre mãe e filha é muito forte? É muito forte. Então, enquanto você não corta esse vínculo, você acaba vivenciando tudo isso que aconteceu. Às vezes tem filho que perde a mãe já lá logo quando nasce, alguma coisa assim. Só que esse filho ele já recebeu toda a carga emocional da mãe enquanto estava na barriga. Entendeu? E aí ela só vem trazendo, vem trazendo. E até hoje, vocês ainda estão em simbiose com a mãe. Estão entendendo? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Fala aqui para mim. Interage aí comigo. Ninguém tem dúvida? Então, aí o que acontece? Quando você tem uma mãe que ela tem a gente fala que é a sorte, né, de ter uma mãe que ela é mais nutrida emocionalmente, ela vai conseguir dar para você essa autonomia. Não total, porque infelizmente, enquanto a gente não se cura emocionalmente, que o que vocês estão fazendo? Vocês estão indo para uma cura, né? O que a gente está vendo aqui é algo bem profundo. Então, vocês estão indo para uma cura. Então, assim, como mãe, você vai, se você conseguir se desvencilhar dessa simbiose e cortar o cordão umbilical, você vai conseguir deixar o seu filho ser autônomo. Filho, você pode ter suas emoções e sentimentos e eu tenho as minhas. Você não precisa mais viver minha vida. Você não é mais responsável por mim. Entende? Então, assim, se você teve a sorte de pegar uma mãe um pouco mais nutrida emocionalmente, a partir dos 3 anos, ela já começa a te dar autonomia. E você já começa a ser mais independente. Mas quando a mãe não é nutrida emocionalmente, ela vai precisar que você a nutra. Que você seja essa fonte de nutrição. Que você seja essa fonte de amor para ela. Entende? Estão conseguindo entender? E aí, por exemplo, quando a mãe é mais nutrida, ela vai deixar que seu filho se frustre. Ela não vai querer dar toda essa proteção para o filho, ela vai deixar o filho se frustrar e aprender com as frustrações dele. E cada vez que ele se frustra, ele vai conseguir ter mais independência. Ele vai saber, peraí, eu sou uma pessoa, minha mãe é outra. O que acontece quando a gente está nesse vínculo aqui? A gente está
assim, ó. E a gente não consegue viver cada um a sua própria vida. E quando você não consegue viver a sua própria vida, você vai viver a vida dos seus pais. E seus pais a sua vida. E aí, quando você vive a vida dos seus pais, você não é capaz de fazer escolhas por você mesmo. Você pode escolher seu marido, sabe? Você pode tomar algumas escolhas, fazer algumas escolhas, mas quando você vai vivenciar essas escolhas, você vai vivenciar com as escolhas dos seus pais, emocionalmente. Estão entendendo? Tá leve ou tá muito pesado? Conta aí pra mim. Enquanto vocês falam, eu vou ligar o ar-condicionado, porque aqui tá um calor tremendo. Peraí. Pesado, eu acho. Tá pesado, né? Bem complexo, né? Vocês já tinham pensado dessa forma aqui, ó, que vocês estão vivendo isso aqui, ó. E aqui você tem a necessidade de ser de ser essa pessoa que precisa suprir aquilo que faltou na tua mãe. Você imagina você ter que carregar tua mãe nas costas? É tipo isso. E aí você acaba se tornando mãe dos seus pais, porque quando você não aceita os seus pais do jeito que eles são, você acaba se tornando mãe deles. E você quer, quando você não aceita, às vezes você não fala, às vezes tem gente que fala, tem gente que age, né? Eu, por exemplo, em algumas vezes me peguei chegando na casa da minha mãe e enfeite que ela colocou lá, coisas, sabe? Ai, eu achava ridículo. E não aceitava, eu falava. E aí eu falava várias coisas, entendeu? Ai, mãe, pra que isso? Ai, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Ai, não toma essa atitude, não faz tal coisa. Pro meu pai não falava muito, né? Mas por dentro me corroía com algumas coisas que ele fazia, eu não aceitava. E quando eu faço isso, eu saio do meu papel de filha e vou pro meu papel de heroína. Da Mulher Maravilha que quer salvar todo mundo. Mas eu fui colocada nesse lugar. Você entende que você foi colocada nesse lugar? Especialmente quando a sua mãe falava para você mal do seu pai para você. E aí você via a relação dos seus pais e você tinha, às vezes tem filho que intervém, igual a Rê falou, e tem outros que não. Sim. Porque você tem que salvar, porque você ainda não. Ó, vou mostrar para vocês, depois eu vou comentar mais no final isso aqui, ó. Olha, mas olha aqui, o que precisa acontecer, ó? Estão conseguindo ver? Esse aqui é o processo de individuação. É quando a sua crença raiz não precisa mais existir. Porque agora você se tornou uma pessoa e a sua mãe se tornou outra pessoa. E agora seus relacionamentos podem ser seus, escolhidos por você. Claro que precisa ter todo um processo de transformação, né? Mas eu quero que vocês entendam o que precisa acontecer. Estão conseguindo entender? Alguém quer falar o que está pensando aí? Eu tô com um pouco de dificuldade de entender, Dora. Tá, fala para mim até onde você entendeu, que daí eu te explico de novo. O que eu entendi, assim, que na realidade a gente está ligado, né, à mãe e está vivendo, tipo, trocando de papéis, digamos. Não só trocando de papéis. A gente precisa salvar a nossa mãe. E aí, por exemplo, sua mãe já morreu, Sim, mas você se enche de culpa por tudo que você faz. sim, Faz sentido? faz. E você continua com a expectativa de criança
de ter que salvar a sua mãe de alguma forma. E aí você continua nesse círculo, nessa aqui, ó, nessa simbiose, nessa relação em que você é uma com a sua mãe. Deu para entender, não? Mais ou menos. Tá, me explica o que você não entendeu. Essa parte de ser uma com a minha mãe, mesmo ela estando morta, é isso que eu não tô conseguindo pôr na minha cabeça, assim, sabe? Tá. Desde quando que você estava na barriga da tua mãe, que ela Aham, tem necessidades emocionais, sim. entende? E toda essa carga emocional das necessidades dela, ela passou para você. Hum, E você se sente responsável em ter que suprir isso nela. Como que vai ser isso na sua vida adulta? É você se sentindo inferior, você precisando fazer tudo pelas outras pessoas, a opinião das outras pessoas tem mais valor do que você, do que a sua opinião, do que você quer. Você deixa os seus sonhos para viver os sonhos dos outros. Você, por exemplo, você não pode ter um amor, concorda? concordo. Quem que te mostrou isso? Qual é o amor que você tem que suprir? É o dela, e você não pode suprir o seu. Quando tem esse processo aqui, ó, de individuação, ó, Aham, quando existe esse processo, a sua alma, ela vai ser dominada por uma fome de amor. E aí você pode amar alguém. entendi. Naturalmente vem em você uma fome de amar alguém. Por exemplo, é, eu estava casada, mas eu não conseguia receber amor e nem dar amor para o meu marido. Entendeu? A partir do momento que eu faço esse desligamento, eu consigo amar e ser amada. Eu consigo me Sim, entregar para um homem. entendi. Entende? Uhum, Enquanto isso não acontece, enquanto a gente está na simbiose, até anotei aqui, ó, quer ver, ó? A primeira coisa que acontece, deixa eu só pegar aqui, ó. A primeira coisa que acontece quando você corta esse cordão umbilical, você vai conseguir ter esse desejo de amar, entendeu? Você vai aceitar o amor do outro, de amar e ser amado. Tá dando para entender? Tá, gente, ou não? tá, sim. Um dos sentimentos que mais tem dentro de uma criança que está em simbiose com a mãe até hoje, de uma pessoa que está em simbiose, é a raiva. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você tem essa questão de você precisar ser heroína da sua mãe, ir lá e salvar a sua mãe, mas você tem raiva porque você quer viver. Você não quer se sentir responsável. E a maior raiva é de você nunca satisfazer os desejos da sua mãe. Porque você nunca vai ser capaz disso, entendeu? Nunca você vai conseguir satisfazer essa mãe. Nunca. E aí, por mais que você se esforce, que você faça tudo por ela, e aí pode ser só em questão de você estar. Poxa vida, eu sou aquela pessoa que faço tudo pelas pessoas. E eu nunca recebo nada. E aí vem a raiva. Entende? Tá sempre faltando alguma coisa para você, porque você tentou, e você não consegue alcançar aquilo, a expectativa do outro, aquilo que o outro precisa.
Que você só vai conseguir fazer por você. Entende isso? Ó, então a heroína, ela precisa suprir a necessidade da mãe. A fantasia de onipotente, né, de satisfazer essa demanda da mãe, ela traz muito prejuízo para a gente. Traz um cansaço. Lembra que a gente falou do cansaço? Traz um cansaço, porque a gente nunca é suficiente. Nunca. Vocês estão conseguindo ver a crença de vocês aí? Você nunca é suficiente, você nunca é capaz. Se você não consegue, você acaba não tendo valor. É derrota total, né? Então, assim, ó, quanto mais, vou ler aqui uma coisa que eu anotei, ó. Quanto mais buraco sem fundo é a mãe, mais heroína você vai ser. Porque quanto mais emocionalmente sua mãe é derrubada, quanto mais emocionalmente sua mãe quando ela é destruída emocionalmente, entendeu? Mais heroína você precisa ser. Todo mundo sabe o que é heroína? Sabe? Ser heroína é tipo ser mandona, querer controlar as coisas, assim, é isso? Também, mas porque a heroína ela parte para esse lugar, entendeu? Porque por que ela precisa mandar? Por que ela precisa ser essa Mulher Maravilha? Primeiro que ela vai querer salvar todo mundo, entendeu? E outra que uma forma dela se defender é sendo mandona, e sendo mandona, ela acha que ela pode governar tudo, entendeu? E tentar salvar tudo. Porque uma forma de você mandar, de você não aceitar as outras pessoas, de você mandar, é tipo assim, eu sei o que é melhor para você, então eu vou te salvar. Entende? E tem aquelas heroínas, né, que elas precisam estar o tempo inteiro fazendo tudo por todo mundo. Só que tem a donzela, né? Que quando a mãe ela é raivosa, ela é muito raivosa, ela é impositiva, tipo assim, o filho não pode existir. Aí tem aquela parte da donzela, que você vai para um lugar de donzela, em que você não fala nada, em que você não pode existir, entendeu? Então, assim, aí o que a gente viu lá no workshop, né? Que você pode andar nas duas faces, né? A face da heroína e a face da donzela. Tem momentos que você vai ser heroína e tem momentos que você vai ser donzela. Entende? E tem momentos que você vai agir como mãe de todo mundo. Porque a mãe né, que eu falei, né? Às vezes você acha que você precisa ser a mãe dos seus pais, a mãe da sua mãe, a mãe do seu pai, a mãe de todo mundo para você poder cuidar, para você proteger, porque você se sente responsável pelas outras pessoas. Tá fazendo sentido? Vocês estão num silêncio mortal. Fala para mim se vocês estão entendendo ou não. Parece que eu tô Estamos. entendendo, mas parece que eu não tô encaixando isso com as outras coisas ainda. Não fez muito sentido tipo, para mim, entendeu? Dentro do que eu vejo em Fala mim. o que não está encaixando, que daí eu te ajudo a encaixar. Ai, eu não sei nem dizer, porque tá muito subjetivo para mim, entendeu? Eu tenho que colocar isso em coisas práticas na vida, assim, então eu não tô conseguindo. Tá, olha só, sua mãe tinha necessidades emocionais e ela Sim. passou essas necessidades emocionais para você. Ela mostrou para você que ela precisava de você para ela poder existir. Entendeu? Na verdade, eu não vejo isso na minha mãe. É assim, Por de quê? precisa. Principalmente assim, ó, porque eu vejo a minha mãe assim como uma pessoa que, tipo assim, a gente tava ali, mas meio tanto faz como tanto fez. Tipo assim, ela tava muito sempre concentrada nas coisas dela e não dava muita atenção pra gente. Uhum. Assim, pelo que eu vejo, assim, sabe? Tipo assim, ela fazia um monte de coisa dela, mas que nem uma vez eu perguntei pra ela se eu tinha tido catapora na vida. Ela não sabia nem dizer. Ela disse, eu acho que a tua irmã teve alguma coisa, mas não sei nem o que que era. Tipo assim, como a mãe não sabe o que o filho teve de doença? Tipo assim, Uhum. parece que ela tava muito no mundo dela
E não tá assim no nosso, então eu não consigo ver isso na minha mãe, entendeu? Tá, mas aí a sua mãe culpava seu pai das coisas, Sim, entendeu? Então aí o que que acontece? Você vai querer salvar a sua mãe do teu pai e sim, querer ela para você. Você quer que de alguma sim, forma ela te ame, sim. entendeu? Então, dentro daquele vínculo ali, ó, você não pode sair, porque você precisa ser amada. E a fonte de amor que você quer é a tua mãe, entendeu? Hoje, Sim. fala para mim, quando criança, você não quis salvar a sua mãe do seu pai? Na verdade, até hoje, às vezes eu queria salvar. Agora eu tô um pouco melhor nisso, mas, tipo, às vezes eu ficava pensando assim, meu pai não dá isso pra minha mãe, não dá aquilo pra minha mãe, porque tipo, ele que controla todo o dinheiro. Daí eu queria dar, às vezes, presente, coisa pra minha mãe, pra ela ter alguma coisa que ela não tinha, que ela não poderia comprar, por exemplo. Tipo de coisa assim. Então, você tá vendo como você tá salvando a tua mãe? Você Uhum. tá Sim, isso sim. constantemente precisando salvar a tua mãe, Uhum. entendeu? E aí, por exemplo, se você tem um filho agora, sem essa ruptura, você vai pôr toda essa carga em cima do teu filho, de um amor que você não teve Sim. e que você busca e que você acaba colocando nas pessoas hoje, que acaba, Ah, sim. entendeu? É, como eu não tenho filho, provavelmente eu vou colocar em cima de alguma outra pessoa. Mas mesmo quem tem filho, você coloca no filho e nas pessoas. Uhum. Em todas as suas fontes de relacionamento, você vai colocar. Ah, aí faz um Porque pouco mais sentido. quem é responsável pelos relacionamentos? Mãe, Uhum. entendeu? Então, assim, ó, para Entendi. curar seu feminino, você precisa entender essa questão da simbiose e, e sem mexer na simbiose não tem como curar feminino, entende? Uhum. Todo mundo tá entendendo? A Amanda tá com uma cara. Agora eu vou parar para anotar. Hã? Antes que agora eu vou parar para anotar agora isso daí, que senão depois eu esqueço. Tá. Amanda, tá entendendo? Mas tô, né, na mesma situação que a Mili estava ali. Teoricamente entendendo. O negócio é. Tá, então vamos juntar. Meu Deus. Vamos juntar. Já conheço um pouquinho da tua mãe. Então, o que que a sua mãe colocou, mostrou para você? Que ela tinha um problema com o pai. É a mesma coisa da Milly, não foi? Problema com meu pai, E aí sim. ela mostrar, você precisa salvar ela, de alguma forma. Porque ela não tem um homem que cuida dela, não tem ninguém que cuide dela. Sim. Entendeu? Então você vai ser a salvadora dela. Entende? Então, no círculo, nesse círculo, nessa questão da simbiose ali, você precisa estar dentro do círculo dela, porque se você sai, você vai. É tipo como se você estivesse deixando ela sozinha, entendeu? Uhum. E aí, meninas, dentro dessa simbiose, a relação da sua sexualidade, ela fica prejudicada. Porque o que que acontece ali? A relação pai e mãe ali? Mostra com todas as forças para vocês que de homem você tem que correr, né? Porque homem, a mãe que é responsável pela relação, né? Pelos relacionamentos. Ela mostra para você que o relacionamento não é legal com o homem. Então, o que que você vai fazer? Vai se fechar.
E aí nós não temos só isso, nós temos toda uma sociedade que coloca para a gente, né? Que vem com a questão do feminismo, a igreja que fala da questão da sexualidade, que às vezes fala de uma forma em que você não pode ter essa sexualidade porque é pecado. Então, você vai cada vez mais se distanciando desse feminino. E aí é a questão das mulheres da sua família, como é que elas, a carga que elas trouxeram desse feminino, tudo que elas passaram em relação a homem, tudo isso está guardado, são memórias guardadas dentro de você. Mas uma das coisas principais é que você precisa romper com essa simbiose. Romper o cordão umbilical. Entende? Estão entendendo ou não? Tá, Ed? Oi? Tá conseguindo entender? Tô um pouco melhor. Aí, nessa relação mãe e filha ali, da simbiose, quando a mãe consegue te dar mais amor, mais carinho, você consegue deixar esse cordão umbilical mais rápido. Quando a mãe não é aquela mãe mais fria, que ela não consegue, ela não te deu muito amor, muito carinho, vai ser um pouco mais complicado romper com esse cordão umbilical, porque você tem uma necessidade de amor maior, que traz para nós a dependência emocional. Entende? A dependência emocional. Você precisa dessa mãe para você poder viver. E aí, como que você coloca isso na responsabilidade de cuidar? Na verdade, você está esperando o amor que você não teve, você quer ser nutrida com esse amor, e você se sente responsável por ela, que é a codependência, entendeu? Você precisa disso para você poder viver. Gente, isso é muito sério. Isso é muito fundo, muito profundo. E aí, quando você consegue romper com o cordão umbilical, é quando você consegue se tornar, fazer a individuação, em que você é em que você pode reger a sua vida pelas suas próprias escolhas e ter a vida emocional que você escolher e ter a relação com seu homem da forma com que você escolher, e ter a vida não mais pautada em desculpas, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, em culpas, entendeu? Porque o que segura muita gente para não viver a nossa própria vida é a culpa de não dar conta, a culpa de ter feito algumas coisas erradas na vida, algumas escolhas, e aí a gente não consegue vir para cá, que é para autorresponsabilidade, que é para ter uma vida pautada naquilo que você vai escolher. E a sua mãe, você libera ela para viver a vida dela, as escolhas dela, viver a relação que ela escolher ter com o homem dela, entendeu? E você passa a escolher a relação que você vai ter com o seu homem e com as pessoas ao seu redor. Tá dando para entender ou não? Consegue entender essa separação que você vai fazer? Em que sua mãe Sim. se torna uma e você se torna outra pessoa. Que você E pode como fazer é que faz a separação, Dora? Como é que a gente sabe que está conseguindo fazer essa separação? Vou falar. Vou pegar minhas anotações aqui para eu não perder nada aqui. Ela fez a pergunta que eu queria fazer. A pergunta de todas. Ó, então vamos lá. Primeiro você tem que começar a identificar que você está presa ali. Conseguiram ver que estão presas? Isso é muito importante. Sim. Peraí, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Senão eu não consigo ver o que vocês falam. Não. Aí eu fico achando que vocês não estão falando comigo. Peraí. Aí, agora eu tô vendo vocês se comunicando comigo. Já tô melhorzinho aqui nessa coisa aqui. Então, tá. Primeira coisa, identificar. Identificar
que você está presa, que você está vivendo essa simbiose ainda, e aonde que você está presa? Vocês conseguir identificar onde que você quer salvar a tua mãe, entende? Por exemplo, a Miriam acabou de falar que quer comprar presente, quer fazer coisas para poder, se preocupa com a mãe, né, de estar dando coisas para ela que ela não tem com o pai. E aí você acaba, você precisa identificar que você não quer deixar a tua mãe ter a vida dela. Entendeu? Às vezes, por exemplo, você não quer salvar dando coisas, mas você não aceita ela do jeito que ela é. Você não aceita ela do jeito que ela foi. Entendeu? Identificar na tua história hoje, na tua vida adulta hoje, o que que você está fazendo, por exemplo, onde que você está sendo a donzela, onde que você está sendo a heroína. Isso são padrões que você pode identificar. Onde que eu estou sendo donzela e onde que eu estou sendo heroína, onde que eu estou sendo mãe. Que são lugares onde você está querendo salvar. E está querendo, você está vivendo essa vida em conjunto com aquilo que a tua mãe te ensinou. Então, a primeira coisa é identificar. Depois é desinflamar. Quer que eu espere para vocês poderem anotar? A donzela, ela é aquela que é boazinha. Ela não tem voz para nada, ela é boazinha, e ela não consegue se posicionar. E isso não é com todo mundo. Às vezes é com algumas pessoas. Com algumas pessoas você não consegue se posicionar, você não consegue falar o que você sente. E você vai ser a boazinha. Então, tem momentos, e na minha vida é nítido, com algumas coisas eu era muito heroína, e em outros momentos eu era donzela. Eu não tinha voz, eu ficava calada. Por muito tempo eu fui mais a donzela do que a heroína. Por muito tempo. Depois que eu comecei a ficar com muita raiva, hoje eu sei que era a raiva que eu sentia, né? De ser passada, das pessoas passarem por cima de mim, de eu deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem. Foi me cansando, foi me dando raiva. E aí eu fui começando a ser heroína em alguns momentos. Mas especialmente com a minha mãe e com meu pai, sempre quis ser heroína, sempre, sempre. Depois, a gente precisa desinflamar. Sabe aquilo que está infeccionado, que você vai ter que limpar? Então, você vai começar a tomar decisões. Peraí, eu não preciso ser heroína, eu não preciso salvar ninguém, e eu não preciso mais ser a donzela, eu posso me posicionar. E aí você começa a olhar para você como uma pessoa separada ali desse mundo emocional da tua mãe, e você começa a tomar decisões por você. Aí você vai começar a resgatar o que que eu quero, como é que eu quero ser, quais são os meus sonhos, quais são as minhas vontades, porque quando você está nesse mundo, aí você se perde nisso daí, quando você está dentro da simbiose, em que você quer salvar todo mundo, em que você está nesse mundo emocional ruim, você perde as suas vontades, as suas decisões, o que você quer para você, as suas escolhas, entendeu? Tá dando para entender? E aí você começa a desinflamar. O que é começar a desinflamar? Você começa a entender, vocês já começaram a fazer isso essa semana. Vocês começam a entender os seus sentimentos. Porque antes você só conseguia ver os sentimentos dos outros. Você só conseguia ver o mundo das outras pessoas. E agora você começa a ver o seu próprio mundo. Você começa a ver os seus sentimentos. Espera aí, eu sou alguém e eu tenho vontades, eu tenho sentimentos. E aí, quando você começa a identificar seus sentimentos, você começa a se posicionar como uma pessoa única, uma pessoa que quer ser alguém separado emocionalmente da sua mãe, e você começa a tomar suas próprias decisões e se posicionar. Muitas de vocês, você vê assim, ó, no processo eu já comecei a fazer isso com vocês. Vocês já começaram a se posicionar. Vocês já começaram a escolher algumas coisas que vocês querem. Não foi verdade? Então, vocês já começaram nesse processo de individuação, em que você começa a compreender
aquilo que te prende, o emocional que está dentro de você, e você começa a fazer escolhas. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Hoje, como eu sei, como eu estou separada, né? Então, eu sei que eu não posso ser desrespeitada. Então, eu estou atenta todo o tempo, porque assim, ó, eu estou num processo, né? Hoje eu já estou muito mais separada do que antes. Então, eu estou no processo desse cortar do meu cordão umbilical. Então, hoje eu sei o meu valor, então eu sei que eu não posso ser desrespeitada. Mas antes eu tive que desinflamar. Eu tive que aceitar a minha mãe do jeito que ela era, coisas que eu não aceitava nela. Eu passei a falar, mãe, a partir de, assim, dentro de mim, né? Mãe, a partir de agora você pode viver isso. Você pode ser essa pessoa, né? Por muitas vezes, nesse processo, e quando eu me via muito junto, sabe aquele sentimento ruim que você não queria aquilo? Aí eu comecei a trabalhar dentro de mim. Peraí, eu não preciso disso. Ela pode ser quem ela quiser ser. Ela pode ser a pessoa que ela quiser ser. Que tá tudo bem. E eu vou ser a pessoa que eu escolher ser. Então, daí eu não aceitava mais as pessoas, porque como eu fui donzela com algumas pessoas, eu não me posicionava. Então, as pessoas faziam o que elas queriam comigo. Então, eu passei a me posicionar e a não deixar mais as pessoas fazerem o que elas queriam comigo. Hoje, por exemplo, até os meus filhos, se tem alguma coisa que eles falam que me chateiam, eu vou falar para eles, eu vou me posicionar. Eu não vou deixar passar. Antes eu me calava. Vocês estão conseguindo entender? Então, primeiro vocês vão identificar. Depois vocês vão começar a desinflamar. O que é desinflamar? Tirar a raiva, tirar o ódio, tirar aqueles sentimentos ruins que você tem dentro de você que te fazem mal e que fazem você não ter uma aceitação das pessoas. Você acaba não aceitando as pessoas do jeito que elas são. Você tem tanta raiva ali dentro, você não aguenta mais viver aquilo, sabe? Você não aguenta mais. Não aguenta mais ter que ser a salvadora de todo mundo. Salvadora hoje você sabe que é. Antes você não sabia que era isso. Mas você não aguenta mais aquilo, então aquilo te traz raiva, te traz ódio, te traz sentimentos ruins. Então você tem que começar a identificar, por exemplo, tá tudo bem você identificar que você tem raiva da tua mãe e você começar a colocar isso para você. Peraí, eu tenho raiva, mas por que eu tenho raiva? Não, mas eu não preciso mais me posicionar dessa forma. Eu posso deixar minha mãe viver a vida dela. E tá tudo bem. Mas primeiro você tem que identificar essa raiva e esse ódio que você sente. Entende? Uma tarefa: identificar as raivas que você carrega aí dentro, especialmente da tua mãe. Hoje, essa semana, nós vamos focar na tua mãe. Anota para nós depois, porque eu tô sem caneta agora. Tá? Lembra que nós estamos fazendo um exercício de deixar a sua criança sentir? Então, você precisa achar, e o sentimento que mais rege uma criança é a raiva. Vou repetir, Rê. Você vai identificar qual é a raiva que você carrega da sua mãe. Que a hora que você for nessa raiva, você vai identificar onde você está querendo salvar a sua mãe. Entende? E assim, ó, quando a sua criança sentir raiva da sua mãe, quando você deixar ela sentir raiva, ela vai conseguir sentir amor depois. Ela vai conseguir substituir esse sentimento. Estão entendendo? Dora, tu tá falando muito rápido. Aí eu fui prestar atenção no que tu tava falando e me perdi o que eu tava escrevendo antes e já não sei mais nada. Tu falou um monte de coisa. Ó, eu tava escrevendo aqui, ó, identificar as raivas. Ah, tá. Aí, quando a gente achar essa raiva, eu vou identificar o quê? Quando você conseguir deixar a sua criança sentir essa raiva, né, da sua mãe, que está guardada aí dentro, ela vai conseguir substituir o sentimento de raiva por amor. Tá, esse foi a última coisa que tu falou. Eu tava anotando o que tu tinha falado antes. Tá, Tá. mas repete esse daí agora que eu vou anotar esse, depois eu vejo o que era o outro. Depois eu revejo a aula lá.
Tá, vou ler aqui igual eu anotei para você escrever. Tá, Só quando a sua criança sentir raiva da mãe é que ela vai conseguir sentir amor depois. tá. Quem está com esse barulho? Foi? Anotou? O Aham. que você queria saber antes? É que antes de tu falar essa frase aí, tu tava falando uma outra coisa, mas depois eu revejo ela lá e vejo o que que era. Vê Tá. meu microfone. Peraí. Aí, foi. Tá. Então, vocês estão conseguindo entender? Identificar primeiro esse emaranhado que você tá com a sua mãe, entendeu? Depois, desinflamar, né? Tirar o que está infeccionado, que são os sentimentos ruins, que é tirar a raiva, o ódio, esses sentimentos que você está carregando aí dentro que você não aguenta mais. E aí você vai pesquisar, essa semana é para pesquisar esses sentimentos em relação à tua mãe. Tá? O próximo passo é começar a cortar o cordão umbilical. Ele não vai ser cortado de vez. A decisão de cortar de vez, você vai tomar a primeira decisão. Depois você vai cortando. Como que você vai cortando? Não precisando mais salvar a tua mãe. Ô, Dora, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta. Pode. Na realidade, assim, agora você falando em identificar, né, as raivas e coisa e tal, eu percebo que sempre que eu tenho algum sentimento ruim pela minha mãe, assim, lembro de alguma coisa que ela fez e que me gera algum sentimento ruim, ao mesmo tempo eu já justifico para mim mesma, entendeu? Por que que ela fez aquilo? Né, eu já justifico defendendo ela. Por que isso, então? Porque você vai com o teu olhar infantil. Que a sua criança não pode fazer isso. E tem outro agravante, que o que a Bíblia diz? Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue seus dias na terra, não é isso? E a Sim. gente acha que honra é não sentir coisas ruins pela mãe, entendeu? Só que a Eu maior... tenho porque por mais que ela, né, eu fiquei com ela e teve momentos que ela me abandonou, mas eu tenho a sensação que eu sinto que eu tenho uma dívida, digamos assim, entende? Então, que eu não posso me permitir sentir essas coisas ruins quando eu penso e, enfim, e às vezes sinto, mas eu me culpo, entende? Então, o que é a dívida e a culpa? Essa ligação, essa... É essa simbiose, entendeu? Em que você deve para ela, em que você precisa salvá-la de alguma forma. E mesmo que for não entrando em contato com com aquilo que ela fez de ruim, Sim, entende? entendi. Uhum. Miri ficou com dúvida só pelo olhar dela. Ficou, Miri? Não? Tá. Ed, essa questão disso que é implantado em nós na igreja, né? De honrar, de honrar, de honrar, de honrar, a gente não, a gente acaba não, a gente acaba não querendo ter esse contato com aquilo que foi de ruim, entendeu? E aí a gente acaba guardando raiva. E essa raiva é desonra. Então é melhor você sentir a raiva, pôr para fora a raiva que você sente e resolver isso dentro de você, e aí você vai passar a honrar a tua mãe, entendeu? Com amor. Deu para compreender, meninas? Porque você fica carregando a raiva de qualquer jeito. E essa raiva te inflama. E essa raiva te faz mal. Entende? Então, olha só. Vamos lá.
que mais? Então, vocês entenderam entenderam como que vocês vão cortar o cordão umbilical? Entenderam ou não? Eu entendi na teoria, mas aí agora eu vou ter que fazer essas tarefas para ver se realmente isso dá certo assim, Tá. né? Então, Isso só vou dar uma vai acontecer. Vou dar uma reforçada. Na prática, a primeira coisa, a questão de você mudar a chave aqui dentro. Eu não sou mais responsável pela minha mãe. Isso é um trabalhar, é um processo, tá? Por isso que eu falo para você que o cordão umbilical ele não é cortado de vez. A decisão de cortar, ela é definitiva. Mas aí você vai rompendo, 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 até que ele vai se romper de vez. Entende? Como que você vai ver que ele está se rompendo? O seu amor próprio vai começar a voltar não, talvez você nunca teve, né? Vai começar a existir. O amor, por exemplo, você que é casada, Mili, o amor pelo seu marido vai começar a existir. Entendeu? Quem não é casado vai começar a se abrir para ser amada por alguém. Entende? Porque não tá mais preenchido pelo aquilo que você sente pela tua mãe, entende? E assim, as mães, quando a gente fica adulto, e a gente se casa, ou quando elas começam a ver que existe uma possibilidade de você ir para longe dela, nem que for emocionalmente, de alguma forma ela vai te prender. Ou ela vai te prender através de doença, ou ela vai te prender através dessa dificuldade com o pai, sei lá, com alguma coisa, ela vai te prender, entende? Então, quando você começa a romper o cordão umbilical, a primeira coisa que você tem que romper na tua cabeça, eu não sou responsável pela minha mãe. E a minha mãe pode viver a vida dela. Do jeito que ela quiser, que tá tudo bem. Não vai ser, por exemplo, minha mãe não vive nos padrões que eu acho que ela tem que viver. Entendeu? Mas ela pode viver do jeito que ela quiser, que tá tudo bem. Mas isso me trazia muita raiva. Entende? Então, assim, na prática, a primeira coisa que você vai fazer é: eu permito que a minha mãe viva a vida dela. Aí, por exemplo, você foi lá visitar a tua mãe. Você chegou lá e ela já começou com uma coisa que dentro de você ferve. Entendeu? Você não gosta. Você vai conversar lá com a tua criança e vai falar para ela assim, ó: a partir de agora, nós não temos mais nada a ver com isso. Essa é a escolha da vida dela e ela vai viver a vida que ela escolher. Aí vamos dizer que tua mãe vem lá reclamar do teu pai. Você não precisa ser grosseira, nada, mas você só fica... Eu pelo menos, eu faço assim, é? Entendeu? Antes não, antes eu ficava, né, falando, instigando e me movimentava para resolver o problema deles, entendeu? Hoje só assim. E aí, é tipo assim, aqui dentro. Essa escolha de vocês, eu falo aqui dentro de mim. Hoje eu não preciso mais falar, mas eu falava no começo. Essa escolha de vocês, vocês vão viver a vida que vocês quiserem. Entendeu? E aí você começa a identificar na tua mãe coisas que ela faz que é uma busca emocional mesmo. Ela precisa daquilo. Porque assim, ó, existe a dependência e a codependência. Ela precisa do teu pai ser daquele jeito para ela poder viver daquela forma reclamando, entendeu? É a forma com que ela aprendeu de viver. Por exemplo, ó, eu vou contar para você uma experiência na prática. Minha mãe tem uma amiga que ela mora lá em Curitiba. E ela tem um marido que foi general do exército, sei lá, foi um monte de coisa. Então, ele era super rígido, super grosseiro, tudo assim, né? E o marido dela ficou doente. E aí, ela não tem mais... O marido continua meio grosseiro, assim, mas não é tanto, né? Porque ele tá mais doente, tá na dele. Como que ela arrumou uma forma dela se machucar?
já que ela não tem o marido para se machucar. Ela não contrata, ela tem dinheiro, ela não contrata ninguém para ajudar ela. Ela já tem 70 e poucos anos e ela faz tudo. Agora o marido dela tá com hemodiálise e ela tem que, a hemodiálise é em casa. Ela tem que carregar, ela tem um problema no ombro, ela carrega uns negócios pesados para poder colocar lá. Você entendeu? Então, ela não tem mais o marido para judiar dela assim, falando, sabe? E o marido dela, por muitos anos, controlava o dinheiro, tanto dele quanto dela. Então, ela não tinha como contratar ninguém, sei lá, várias coisas. E aí, hoje, ela que está com o poder do dinheiro, ela não contrata ninguém, ela faz tudo sozinha. Aí minha mãe quis dar, por exemplo, uma panela de pressão elétrica para ela, quis ir lá com ela comprar, ela não quis comprar. Aí, porque ela achou muito caro, era R$ 300. Quando nós saímos do shopping e ela passou por frente da última loja, ela viu uma blusa. Quanto você acha que era a blusa que ela comprou? R$ 400. Você entendeu? Então, ela estava queimando as comidas porque ela não conseguia ajudar o marido, porque ela estava cuidando do marido, e ela não comprou a panela para ajudar ela a ter uma vida melhor, entendeu? Então, assim, ó, se a gente não sai desse ciclo de dependência e codependência, entendeu? O que que acontece? A gente vai estar sempre achando formas de viver de uma forma ruim. Então, a sua mãe e o seu pai, eles vivem a relação que eles têm porque eles escolheram e eles precisam do outro para poder sobreviver, para viver. E a gente quer interferir, porque a gente quer salvar, entende? E eles não precisam disso. Eles querem, eles te põem numa situação de que eles te acabam, quando ela te conta, colocando nessa posição de eu preciso de alguém para me salvar, mas eles não precisam, eles não querem. É o que eu falei para minha mãe, mãe, deixa tua amiga, porque ela precisa disso para viver. E a minha mãe se acabava, ela se matava por causa disso. Ela ficava muito mal emocionalmente, entendeu? Por causa dessa amiga. Até que eu falei para ela, mãe, ela precisa disso para viver. Então, seus pais precisam da relação que eles têm hoje de casal para viver. E não é você que vai poder salvar. Então, sai desse lugar de salvadora. É o primeiro passo para que esse cordão umbilical seja rompido. Entendeu na prática? Estão conseguindo entender? Então, essa é uma das primeiras coisas. Outra coisa que precisa ser feito é você começar a resgatar o seu amor próprio. Porque antes o seu foco era os outros, o seu foco era seus pais, o seu foco era a tua mãe. Inconscientemente era a tua mãe. E aí você lembra da tua crença? Qual era a tua crença? Vergonha. Você era diferente, você não podia existir ali para aquela pessoa. Você era sempre menor, ou outras pessoas eram menores, entendeu? Ou então você não podia existir, você tinha que estar sempre em favor dos outros, né? Por exemplo, a sua irmã existiu muito mais do que você. Então, agora você precisa existir. Você precisa começar a tomar o comando da sua vida. E aí você corta o cordão para você se tornar isso aqui, ó. Sua mãe é sua mãe, você é você. Entende? Mas a primeira coisa que precisa ser rompida, semana que vem eu posso falar um pouquinho mais, nós não vamos continuar mais muito com isso, mas eu posso falar um pouquinho mais com isso, mas eu queria que hoje ficasse fixo para você, que é a primeira coisa que você precisa fazer, é identificar, desinflamar, que é o que eu quero que vocês façam, essa varredura aí do que é de ódio, de raiva que vocês carregam, e colocar muito firme na tua cabeça que você não é responsável pela tua mãe. Você não é a salvadora dela. E o que ela viveu emocionalmente, você não precisa mais viver. Que se você olhar no teu relacionamento hoje, né, meninas, Ed não tá no relacionamento hoje, mas já viveu um relacionamento. Então, você pode começar a observar e identificar aquilo que você viveu
a vida emocional que você viveu dentro da do seu relacionamento, que era dos seus pais, era da tua mãe, não era seu. E agora você pode fazer escolhas suas. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? E assim, ó, a partir do momento, porque assim, a ficha não vai cair toda, né? Ela vai caindo, ela vem caindo. Então, a partir do momento, no momento, hoje foi pesadão. A partir do momento que vocês forem caindo a ficha e não forem entendendo algumas coisas, então não for fazendo relação com uma coisa com a outra, coloca lá no grupo, porque eu faço relação para vocês, entendeu? Então, assim, ó, o que vocês precisam? Sair dessa prisão. Isso é uma prisão. Isso aqui é uma prisão. Isso aqui foi importante até uma certa idade. Depois, agora na vida adulta, isso aqui é uma prisão. É um peso que você carrega. Concordam ou não? É uma responsabilidade que vocês não têm. Não têm. E quem tem filho, quando você corta isso aqui, esse cordão umbilical, você também não vai querer, você vai começar a deixar o seu filho ser autônomo, sabe? Ter a independência dele, para que ele não viva na vida adulta essa simbiose. Entende? A questão da identidade, que é o que você precisa resgatar para poder, que você não tinha. A sua identidade, é, é, ela ficou desgastada, ela ficou escondida na tua mãe. E uma parte do teu pai também, né? Depois a gente vai ver a questão do pai. Mas semana que vem nós vamos ver a questão da identidade, que é muito importante para que você resgate. Fala para mim, então, ou então escreve ali, o que tem que ser feito. 3 coisas que eu falei que tem que ser feito agora. Depois nós vamos ver mais coisas, mas 3 coisas que essa semana vocês vão dar foco, que é o que precisa ser feito agora para começar a cortar esse cordão. Identificar. O que mais? Desinflamar e tirar a responsabilidade. Muito bom. É isso mesmo. Eu quero que vocês foquem nisso daí, entendeu? Identificar tudo, em tudo que você está presa, sabe? Nessa simbiose, assim, toda essa questão emocional que você está presa. Desinflamar, que é entender a raiva que você carrega, ou os sentimentos ruins dessa relação. E trocar, né, esse sentimento. E colocar para você, especialmente para tua criança, porque quem quer cuidar da mãe é a criança, entendeu? E aí a adulta precisa entrar em ação agora para dizer para essa criança: nós não somos responsáveis pela nossa mãe. Eu vou fazer uma atividade com vocês agora, rapidinho. Ah, até não tá tão tarde, né, gente? Pode ser? Ou vocês precisam ir? Deixa eu só colocar aqui, ó, uma musiquinha. Eu vou falar
e vocês vão repetir aí comigo, tá? Outro dia eu estava num café e Oh, eu meu vi duas Deus. pessoas conversando enquanto elas estavam desesperadas, porque uma das pessoas precisava. Vamos lá, então. Fica numa posição legal, relaxada. Se vocês quiserem fechar a câmera, pode fechar, do jeito que vocês quiserem, tá? E aí vocês vão repetir comigo. Pode ser em voz alta, quem não puder, pode ser. Você pode falar só para você aí dentro. Querida mãe, agradeço por tudo que você fez por mim. Foi suficiente. Eu não devo nada para você e você não deve nada para mim. Somos adultas e somos livres. Sinto muito, mas eu não vou preencher o seu vazio. Quem tem que aprender a preencher o seu vazio é você. Eu sou uma pessoa e não um remédio. Amo você e sempre terei muito carinho por você. Mas quando você me obriga a ficar perto de você, isso pesa demais para mim. Quando você me obriga a fazer o que você quer, independente dos meus sonhos, isso pesa para mim. E nesse momento, eu me libero e libero a minha criança de carregar esse peso. A partir de agora, eu vou carregar o meu próprio peso e você carrega o seu. E se precisar de ajuda, contrate um psicólogo, um coach, um terapeuta. Qual profissional você precisar. Por mais que eu tenha minha expertise, eu não posso cuidar de você. Senão seria injusto com a minha criança. Amo você e faço isso por amor a você. Porque enquanto eu estiver cuidando da sua criança, o seu adulto não faz nada e você fica fraca. Quando eu seguir com a minha vida, o seu adulto vai precisar fazer algumas coisas. E é aí que você vai ficar forte. Então, para te ver forte, mãe, eu me afasto de você. Por amor a mim e por amor a você. Amo muito você. E não se esqueça que vou sempre ter muito carinho por você. Mas a partir de agora, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha vida. Eu te libero para ser quem você quiser ser. Para ter a vida que você escolher. Mas a partir de agora eu vou escolher a minha vida. Eu vou escolher o que eu quero para mim. Eu vou escolher os meus sonhos. Eu vou escolher as minhas vontades. Eu vou me respeitar. Eu vou me amar. Eu vou me cuidar. Você é livre, mãe. Vive tua vida. E eu sou livre para viver a minha. Te agradeço do fundo do meu coração pela vida que você me deu.
E a partir de agora nós somos duas. Você com a sua vida e eu com a minha. Seguimos em amor, mas cada um cuidando da sua própria vida. Obrigada por tudo. Te amo. Então aqui a gente vai acabar a nossa aula. Sei que não foi fácil hoje, foi mais pesado. Mas é algo muito importante para que você possa ter a sua própria vida. Vai sair um peso de você. E você vai poder viver seus sonhos, ter um relacionamento incrível que você vai escolher ter. Não vai precisar mais carregar ninguém nas tuas costas. Então a gente acaba a nossa aula aqui. Qualquer dúvida me fala lá no grupo. E coloca lá para mim no grupo o que foi importante hoje para você. Tá bom? Beijo para vocês. E até segunda-feira que vem. Boa noite.